Muito bem, irmãos. Nós não vamos demorar muito, porque vamos passar para a nossa escola dominical daqui a pouquinho. Mas eu quero, pelo menos, eu não vou pregar hoje o sermão que eu preparei, mas vou deixar pelo menos uma mensagem aqui para os irmãos desse sermão, tá bom? Que é Zacarias, capítulo 4, versículo 6, tá certo? E eu vou começar do 6 e eu vou até o 14, e domingo que vem eu vou falar de uma maneira um pouco mais detalhada a respeito do que eu quero falar, retomando uma mensagem inclusive que eu já fiz aqui uns domingos atrás, creio que há 2 ou 3 domingos atrás, a respeito do castiçal. Lembra da mensagem do castiçal? Aquele das 7 lâmpadas? Então você tinha, lembra? Você tinha um castiçal com 7 lâmpadas, você tinha embaixo do castiçal uma botija, né? Você tinha a vasilha que era alimentada por óleo, o óleo então alimentava as lâmpadas, e essa vasilha era alimentada por 2 ramos de oliveira. E eu queria falar sobre os 2 ramos de oliveira, que é uma mensagem à parte, é um show à parte aqui, os 2 ramos de oliveira. E eu quero começar aqui do versículo 6, que diz: e ele me respondeu dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, e ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. Ainda me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois estes 7 se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e lhe perguntei, o que são essas 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? Segunda vez falei-lhe perguntando, que são aqueles 2 ramos de oliveiras, que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? E ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isto? E eu disse, não, meu senhor. Então ele me disse, estes são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. O versículo 12 pergunta, o que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? O que são esses 2 ramos? Os 2 ramos eram 2 ramos que estavam junto do castiçal, na visão de Zacarias. Eles vertiam o azeite, porque o azeite vem da oliveira e eram 2 ramos de oliveira. O azeite entrava pelo tubo, o tubo alimentava a vasilha que ficava embaixo do castiçal. Havia um tubo central no castiçal, que era dividido então em 7 pontas, e esse tubo central era alimentado pelo vasilhame, que alimentava então as 7 lâmpadas. E as lâmpadas mantinham-se acesas, porque o azeite que vertia da oliveira alimentava essa lâmpada. A ideia, nós já falamos a respeito disso, é de que a lâmpada era alimentada pelo Espírito de Deus. É a ideia de que não havia nenhuma força, nem por força, nem por violência, como diz o texto. Mas o que mantém a lâmpada de Israel acesa é o Espírito de Deus que habita no meu povo. Essa é a ideia do texto. Então, nós falávamos na ocasião, eu creio que há uns 2 domingos atrás, nós mostramos que o que mantém a nossa vida acesa, o que mantém a nossa chama acesa, é o Espírito de Deus que habita conosco. É Ele que nos mantém aceso. Sem o Espírito, nós apagamos. A nossa lâmpada se apaga, mas através do Espírito, a nossa lâmpada permanece acesa. Essa é a mensagem e é a ideia, então, que a visão de Zacarias quer nos trazer. E o que são, então, esses 2 ramos? Dos ramos vertem o azeite. Veja, a nossa lâmpada se mantém acesa por causa do azeite, o Espírito Santo. Mas qual é o canal pelo qual o Espírito Santo chega em nossas vidas? E de que maneira o Espírito Santo passa de um lugar para o outro? O texto diz, através dos seus 2 ramos. E quem são esses 2 ramos? Os 2 ramos são Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote. São os 2 ramos. Nós vamos aprender isso no próximo domingo, mas
Os dois ramos, ou seja, essas duas pessoas, que são veículos da graça de Deus, são eles que transmitem, que vertem a presença de Deus para o povo de Deus. O que significa? Significa que através da vida de pessoas escolhidas por Deus, flui a sua graça, a sua bênção, o seu amor. O amor de Deus, a bênção de Deus, flui através de nossas vidas. O Senhor usa pessoas como nós. E eu quis falar dessa visão, eu tinha dito domingo passado que a gente não ia mais falar, mas eu quis falar dessa visão porque eu me toquei que ela tem tudo a ver com o mês de missões. O que é missões? Missões é a mensagem de que através da igreja, através da minha vida, outras pessoas são abençoadas, e é exatamente o que significa esta visão. Através da vida de Zorobabel e de Josué, o povo era abençoado. E aqui a mensagem para nós é, através da minha vida, através da nossa igreja, outras pessoas são abençoadas. Nós somos canais de Deus, por onde flui a presença de Deus. Nós somos ministros desse fluir de Deus neste mundo, para levar para as outras pessoas coisas boas, para levar a presença do Espírito que habita conosco, para que o fruto de Deus seja compartilhado com essas pessoas. O fruto de Deus é mais ou menos, vocês já viajaram para o interior e já foram naqueles lugares onde tem fruto estragando? Aquela mangueira perdida no meio do pasto, no meio da plantação, e aqueles frutos são distribuídos gratuitamente. Nós somos como que árvores, das quais as pessoas podem colher esses frutos, e eles podem se deliciar e se alimentar com esses frutos. E de que maneira eu presto este serviço, esse fluir de Deus na vida de outras pessoas, para que eles colham de mim aquilo que é delicioso na minha vida, porque os frutos do Espírito são deliciosos, eles nos alimentam, nos alegram, e eles nos dão coisas incríveis e maravilhosas. Mas não somos só nós, não sou só eu, as pessoas que estão ao meu redor também são abençoadas com Ele, porque elas veem em mim a presença de Deus, e podem colher essa bênção através desses frutos. E a gente aprende em Zacarias que um dos principais frutos, e se podemos dizer que nem seria exatamente um fruto, mas que seria a principal coisa que fazemos neste mundo, é distribuir às pessoas o Espírito Santo que habita em nós. Não é lindo pensar assim? Você distribui o próprio Espírito Santo. O Espírito que habita em você, ele flui, como no caso aqui do castiçal, ele flui através de canais para chegar aos outros. Ele flui através da minha vida para chegar a outras pessoas, aquelas que estão precisando, aquelas que estão necessitados do mesmo Espírito que habita em nós. Irmãos, ter o Espírito é maravilhoso. É o que nos salva da tristeza, da depressão, é o que nos salva da angústia, da pressão que esse mundo coloca sobre nós. O Espírito Santo é o antídoto para isso, e ele nos fortalece. Mas hoje nós aprendemos que através de nós, o Espírito também nos usa para que outras pessoas recebam essas mesmas bênçãos. O Espírito flui em nós. Nós oferecemos nossa vida a Ele, e quando oferecemos nossa vida a Deus, o Senhor usa essas vidas para a bênção das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é missões. E não há como fazer missões se não for através do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nossos corações é que fortalece o nosso relacionamento com outras pessoas, de modo que a maneira como eu interajo com elas, a minha palavra, a maneira como eu me comporto diante dessas pessoas, até mesmo o toque das minhas mãos na vida dessas pessoas, seja um toque abençoado. É isso que o Espírito Santo faz. Ele é bom para nós, ele faz coisas maravilhosas em nós e na vida de outras pessoas, através de nossas vidas. Isso é missões. E é por isso que a gente tem que falar tanto de missões. E é bacana falar de missões, porque significa que se outras pessoas estão sendo abençoados através da sua vida, é porque você está sendo abençoado. Pode faltar água na tua casa, mas não falta água na fonte. Você é a fonte. Jesus disse que se nós crêssemos nele, rios de água viva fluiriam
do nosso interior. Rios de água viva. Irmãos, significa que não falta nada na minha vida. Eu tenho tudo de que preciso na presença de Deus. Rios de água viva significa uma vida abundante. E Jesus explicou o que são esses rios de água viva. É o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo, portanto, flui por nós para chegar a outras pessoas e para abençoá-las. Eu gostaria no próximo domingo de contar a história de Zorobabel. Eu falei bastante deles, né? Esses nomes esquisitos. Mas eu não expliquei ainda quem são e o que exatamente eles estão fazendo. Quero apresentá-los a vocês. Mas hoje eu não quero falar de Zorobabel e nem quero falar de Josué, o sumo sacerdote. Quero falar de mim e de você. Nós somos esses canais. Zorobabel fez o trabalho dele. E foi maravilhoso, porque hoje estamos nos lembrando disso. Mas o Senhor hoje está usando vidas, como a minha e a sua, para abençoar a outros.